Olá, eu sou a Paula e estou aqui mais uma vez para continuar a leitura para vocês de Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu vou ler para vocês a partir do capítulo 103. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas. Mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhado contíguos. Imagina o resto. As aves emplumando as asas e subindo ao céu. E o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. Capítulo 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando jantares da glória com os almoços de mata-cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa, excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no forro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancho e Capitu continuavam depois de casadas a amizade da escola. Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos. Ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro. Não sei que atriz ou bailarina, mas, se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixa pra lá, Deus os dará, quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá se for necessário. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações. Eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança. Agora pagava antecipadamente como os aluguéis da casa. Capítulo 105. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas, nem caras,
e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com os amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou gente que passava na praia. Às vezes eu contava a Capitu a história da cidade. Outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de amador, que ela escutava atenta e curiosa. Nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada, e depressa. E daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Glória era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia, chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumprir o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços merecem um período. Eram belos. E na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, leitora, que eram então de menina. Se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui. E aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidatamente os meus tédios, concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é? Mas não diga o motivo. Hão de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa, e não foi ao baile. A outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha, ou não sei que nem cobria nem descobria inteiramente, como o sendal de Camões. Capítulo 104. 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro, mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas, trouxe-os para casa e tirava-os de longe em longe da gaveta da cômoda com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso. E basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia à Praia da Glória. Sabes que alguma vez fiz cochilar um pouco. Uma noite, perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu? Eu ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você falava de Sírius.
Qual Sírius, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sírius. Falava de Marte. E emendou ela apressada. Realmente era de Marte. Mas é claro que só apanhar o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas, pegou-me na mão. Confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela, que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio, supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também. Já então com papel e lápis sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto e voltou com 10 libras esterlinas na mão. Eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isto não é muito, 10 libras só. É o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar em alguns meses, concluiu fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas, respondi. São nossas, emendou. Pois você guarde-as. No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha continuava a dar este nome a Capitu. Tinha-lhe falado daquilo por ocasião da nossa última visita a Andaraí e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada. Como é que Capitu pode economizar agora que tudo está tão caro? Não sei, filha. Sei que arranjou 10 libras. Vê se ela aprende também. Não creio. Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada. O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão. Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim, pensarias tu também. Tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Capítulo 107. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu. Mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuides que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher. Não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas. Metade culpadas, 1/3, 1/5, 1/10 de culpadas. Pois que em matéria de culpa a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo, imortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal, ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua
faz com que metamos Sírios dentro de Marte. E tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala, para voltar Deus sabe quando. Provavelmente 10 minutos depois. 10 minutos depois estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco, derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu. Se era possível, ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversas mais íntimas. Bom, eu termino aqui e nesses capítulos ele fala um pouquinho mais sobre a Capitu e sobre os ciúmes que ele tinha. E fala muito dos ciúmes com relação ao braço dela, né, uma parte do corpo, e de quando levava ela ao baile, que quando ela foi a primeira vez sem manga, ele até gostou, achou bonito, mas que depois ele tinha ciúmes das pessoas olhando para ela, para o braço dela. E vai falar da parte que ela esqueceu de prestar atenção nele também, que ele já havia dito isso em outro capítulo, que inclusive foi eu que li, e que ela ficou olhando o mar e se perdeu em devaneios, né? E ele sente ciúmes também desses devaneios dela não estar prestando atenção dele. Só que no final do capítulo 107, ele fala que ele virou mais amigo da Capitu, né? Do que propriamente um marido, se a gente for pensar no que ele está escrevendo. E que o sentimento pelo Escobar começou a aumentar, né? Uma certa irmandade, um certo sentimento, e até as visitas deles e as conversas foram ficando mais íntimas, né? A gente pode tentar pegar nas entrelinhas que ele tinha um sentimento diferenciado pelo Escobar e que a Capitu virou apenas uma amiga, não mais uma mulher, até aquele momento, né? Até esse momento que ele fala. Mas eu espero que vocês continuem a leitura, ouvindo, né? E que vocês continuem contribuindo para o nosso canal e que estejam nos apoiando sempre. Curtam, compartilham e fica aqui o convite para vocês terminarem essa leitura com a gente. Um beijo!